Amém? Como a maioria aqui sabe, a gente está falando esse mês a respeito de identidade. O tema da nossa série é Identidade de Gênesis e a gente separou em 3 ministrações. A primeira, a gente falou que nós não somos aquilo que nós sentimos. Na segunda ministração, a gente falou que nós não somos aquilo que nós fazemos, mas quem nós somos define o que nós iremos fazer. E essa terceira e última ministração, a gente vai falar a respeito de quem eu sou em Cristo Jesus. Repita comigo, quem eu sou em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a pergunta da nossa geração. Quem eu sou? Um dos maiores karmas da nossa geração é a respeito de crise de identidade. Pessoas que não sabem quem são, pessoas que não sabem o que devem fazer, o que vão fazer, pessoas que não sabem para onde vai, pessoas que não sabem de onde vem, pessoas que querem criar asas, mas não têm raízes, pessoas que querem pôr para fora seus sentimentos, pessoas que querem viver em momentos, pessoas que estão em busca de experiências, mas quem nós somos? Você já se fez essa pergunta, quem eu sou? Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta, quem você é? A Bíblia fala que um dia Jesus ele olha para os seus discípulos e pergunta, quem o povo diz que eu sou? Pedro, ele diz, olha, alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que é Elias que voltou, outros dizem que é alguém qualquer. Então Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, com muita sabedoria, tomado pelo Espírito, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Pedro teve uma revelação de quem Jesus é. Irmão, quando nós descobrimos quem Jesus é, nós também descobrimos quem nós somos. No momento que Pedro ele olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha para Pedro e diz, e você é Pedro. E sobre essa rocha levantarei a minha igreja. No momento que Pedro ele teve a revelação de quem Jesus era, ele teve a revelação de quem ele era também. Esse texto que a gente leu em Efésios 2:10, a Bíblia fala que nós somos criação de Deus, mas nós somos realizados em Cristo Jesus. Como nós falamos aqui nas ministrações anteriores, a Bíblia fala que Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança. O desejo de Deus foi que a gente vivesse essa identidade. Só que a Bíblia também conta que a nossa identidade ela foi deturpada pelo pecado. A partir do momento que o homem cai no jardim do Éden, o homem não se enxergava mais como imagem e semelhança do Senhor. O homem ele perdeu a sua identidade de quem ele era em Cristo Jesus. Mas a Bíblia fala que nós somos realizados em Cristo Jesus. Jesus ele nos leva de volta para a nossa identidade. É por isso que quando Jesus ele vem a essa terra, ele se revela, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem a um Pai senão por mim. Jesus é o caminho que nos leva de volta ao Pai. Jesus é o caminho que nos leva de volta à nossa identidade. Em João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmão, Jesus ele se entregou para você viver à altura da identidade que você foi criado para viver. Jesus ele se entregou para que a gente não precise mais ser escravo do pecado. Jesus ele se entregou para que os nossos sentimentos não nos definam mais. Jesus ele se entregou para a gente não ser mais escravos das nossas práticas. Jesus ele se entregou para que a gente tenha uma nova vida, para que a gente tenha vida e vida em abundância. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 vai dizer, bendito seja Deus,
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa regeneração, ela vem através de Jesus. A nossa volta à origem vem através de Jesus. Uma vez perguntaram a Michelangelo, um dos maiores artistas que já pisaram nessa terra. Perguntaram, Michelangelo, como você fez a escultura de Davi? A escultura de Davi é uma das maiores obras já criadas aqui na Terra. Você depois pode procurar na internet, é uma obra em cerâmica. Irmão, aquela obra parece estar viva. As pessoas se espantaram com aquilo que viram. Um homem esculpiu uma imagem de Davi numa cerâmica. Uma imagem de 4,5 metros. E Michelangelo lhe disse, foi fácil. Eu fiquei um bom tempo olhando o mármore até nele enxergar o Davi. Aí eu peguei o martelo e o cinzel e tirei tudo que não era o Davi. Michelangelo ele viu por dentro daquele mármore uma imagem. Michelangelo ele disse, olha, só tinha excesso de imagem. Irmão, sabe qual é o nosso problema? Nós temos bagagens demais. Nós temos marcas demais. Nós temos cicatrizes demais, nós temos opiniões demais. Nós temos preconceitos demais. Nós temos muitas coisas dentro de nós que Deus não colocou. Construímos uma identidade que não é nossa. Construímos um personagem que não somos nós. E assim como Michelangelo ele viu algo dentro daquele mármore, Deus ele também vê algo dentro de nós. E é por isso que, como um vaso de barro, precisamos se entregar na mão do oleiro. É por isso que a gente precisa se entregar na mão de Deus para que a obra seja feita em nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus sabe o que tem aí dentro. Jesus sabe o que tem dentro de você. Jesus enxergava as pessoas com a identidade que Ele tinha colocado dentro delas, não com aquilo que elas eram no momento. É por isso que lá em 1 Samuel, Deus ele vai dizer, olha Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, mas o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmão, talvez o seu amigo olhe para você e ache você uma pessoa incrível. A sua família talvez olhe para você e veja em você algo especial, mas Deus ele olha para dentro de você e sabe quem você é na sua identidade original. Deus ele sabe quem você é, da forma que você foi gerado nele. Só Deus, irmãos. Olha para uma prostituta e enxerga uma missionária. Só Deus, irmãos. Olha para um cobrador de imposto, fraudulento, e enxerga um apóstolo. Só Deus, irmãos, olha para um pescador e enxerga um pescador de homens. Só Deus olha para um pastorzinho de ovelhas. Só Deus escolhe um pastorzinho de ovelhas para ser um rei. Só Deus para escolher a mim e a você, irmão. Só Deus para escolher a gente, cara. É por isso que em João 15:16 vai dizer, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu. E se nós nunca entendermos essa verdade, jamais andaremos a nível dessa identidade. Jamais viveremos a nossa identidade para a qual nós fomos chamados. Irmão, a forma que nós nos enxergamos vai determinar a forma que viveremos. A forma que nós nos enxergamos vai determinar a forma que viveremos. Às vezes nós temos uma visão pequena demais daquilo que Deus depositou dentro de nós. Às vezes a gente não está disposto a viver a identidade a qual nós fomos chamados para viver. A Bíblia fala que tem um momento que alguns espias foram enviados até a terra prometida. E os espias eles foram fazer um relatório de como era a terra. E eles voltam com medo
e diz, olha, lá tem muitos gigantes. E o problema não eram os gigantes. Ele diz, tem muitos gigantes e nós somos como gafanhotos perto deles. Eles estavam com medo, irmãos, dos gigantes. A Bíblia fala que aquele era o tempo deles. Deus ordenou para que eles invadissem aquela terra e matassem os gigantes. Eles foram levantados para aquele tempo. Eles foram chamados com aquele propósito. Mas a Bíblia fala que quando chegaram de frente para a dificuldade, disseram, nós não conseguimos, somos que nem gafanhotos. Irmão, sabe qual é o nosso problema? Nós fomos chamados para esse tempo. Nós fomos chamados para essa realidade, para essa geração. Mas muitas vezes a gente vê, sabe, algo que não agrada a Deus, a gente vê, sabe, ideologias surgindo, a gente vê algo contrário à palavra e a gente diz, não, é muito grande, eu sou pequeno para abrir minha boca. Eu sou pequeno nesse meio para me posicionar. Eu sou fraco demais. Irmãos, Deus enxergou algo grande dentro de você. E muitas vezes nós não vivemos o que Deus tem para nossas vidas, porque nós não sabemos quem somos. Aqueles homens, o grande problema deles não eram os gigantes, era uma crise de identidade, cara. Eles não sabiam quem era. Josué e Caleb entram naquele lugar e dizem, eu vou comer esses gigantes como um pão, vou rasgar eles, eu vou tomar essa terra. Eram jovens que tinham convicção, cara. A Bíblia fala que Golias se levanta contra o povo de Israel. Os soldados preparados para guerras estavam apavorados de medo. Ninguém se movia para lutar contra os gigantes. Aí chega um menino naquele lugar, pastor de ovelhas, vê todo o exército com medo, o gigante desafiando. O menino se levanta e diz, quem esse circunciso pensa que é? Para se levantar contra o exército de um Deus vivo. Davi sabia quem era, irmãos. Davi sabia quem era. Saber quem nós somos é essencial para vivermos o nosso propósito. Quem não sabe quem é, cara, quem não sabe de onde vem, como é que vai saber para onde vai? Como é que vai saber para que foi chamado, o que vai viver, qual o próximo passo? Muitas vezes a gente está assim nesse mundo perdido. Deus já afirmou muita coisa sobre nós, Deus já nos deu um destino, um direcionamento, um propósito. Deus nos chamou e a gente não sabe para onde vai, está perdido. A Bíblia fala que tem um momento que Jesus ele vai com sua família comemorar a Páscoa em Jerusalém. Depois eles voltam para casa, estão viajando de volta para casa, e Maria e José se dão conta que Jesus não está ali no meio. Então começam a procurar Jesus, olha para um lado, vai perto da sua família, vocês viram Jesus, e decidem voltar a Jerusalém. Quando voltam, encontram Jesus com 12 anos de idade, no meio do templo, discutindo com os mestres da lei. A palavra fala que os mestres da lei estavam espantados com as respostas de Jesus. Então Maria olha para Jesus e diz, filho, por que você fez isso com a gente? A gente estava preocupado. Aí Jesus, por que estava me procurando? É claro que eu devia estar na casa do meu pai. Irmão, Jesus com 12 anos de idade tinha plena convicção de quem ele era. Em toda a sua vida, Jesus ele foi confrontado na sua identidade. Não pense que isso é um problema de agora, não pense que isso é um problema apenas da nossa geração. Mas Jesus em toda a sua vida foi confrontado na sua identidade. Ele foi confrontado por Pilatos. Ele foi confrontado pelos discípulos. Ele foi confrontado pelas autoridades. Ele foi confrontado pelos guardas no momento da sua crucificação. Ele foi confrontado pelo próprio Satanás. O ministério de Jesus estava totalmente fundamentado na sua identidade. Através da identidade de Jesus, ele movia o seu ministério. Era a sua identidade que fundamentava a sua missão, não o contrário, irmãos. Sabe por que muitas vezes nós temos missões que fracassam? Porque não é a nossa identidade que fundamenta essa nossa missão. Porque tem pessoas que ainda não têm uma identidade formada em Cristo e quer viver aquilo que Cristo viveu.
Irmão, entenda uma coisa. Não busque a missão de Cristo se você ainda não tem um caráter de Cristo. Não busque a missão de Cristo se você ainda não tem a identidade de Cristo. Sabe por que muitas vezes o evangelho é blasfemado lá fora? Porque tem pessoas querendo viver a missão sem ter o caráter. Porque tem pessoas querendo viver a missão sem ter a identidade de Cristo gerada dentro dele. E o inimigo sabia que a missão de Jesus estava fundamentada na sua identidade, por isso que ele tocou exatamente nessa área. Irmãos, de Eva a Jesus, esse é o padrão de toda tentação. A identidade, cara. É confrontar a identidade. Sabe por quê? Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vou fazer. Mas se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu não devo fazer. É por isso que Satanás se preocupa tanto em confundir a nossa mente, confundir quem nós somos. Abra comigo Efésios 4,14. Efésios 4,14. O texto fala o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Sabe por que a gente está sendo induzido ao erro? Porque muitas vezes a gente está que nem menino. A gente está vivendo um gueto gospel e não se preocupa em saber quem Jesus é. E nem quem nós somos nele. A gente se acomoda, irmãos. A gente se acomoda. Sabe por que a gente não convence ninguém? Porque a gente não sabe quem Jesus é. Não sabe quem Deus é. É por isso que muitas vezes vem ideologia lá fora, vem palavras lá fora, diz algo a respeito de Deus e você não sabe nem responder se é verdade ou não. Ah, Deus é amor. Então, se é amor, Deus abençoa. E a gente fica que nem um banana sem saber o que responder. Entenda uma coisa, no versículo Deus é amor, a palavra mais importante não é amor, é Deus. Não é o amor que define quem Deus é quem Deus é que define o que é o amor. É por isso que muitas vezes a gente está perdido, irmãos. Porque não conhece a palavra, não conhece quem Deus é, não conhece, não sabe nem quem é. Sabe o que a Bíblia fala? Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Se alguém nessa noite olhar para você e perguntar qual o motivo da tua esperança? Por que tu faz o que tu faz? Por que tu nega os prazeres da carne? Por que tu decidiu se guardar para o casamento? Por que tu não está ficando que nem todo mundo? Você sabe o motivo? Não é porque ele é crente, a igreja não deixa não. Estejam preparados para responder a qualquer um que perguntar a vocês o motivo da sua esperança. É para isso que nós fomos chamados, irmãos. Só que muitas vezes a gente negocia princípios e valores por aceitação. A Bíblia vai dizer lá em João 12:42 que Jesus estava pregando para uma grande multidão. E o texto fala o seguinte: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Homens que creram em Jesus, mas negaram a sua fé por conta de aplausos e aceitação. Eu não sei se você já ouviu a respeito de Billy Graham, um homem que foi conselheiro da Casa Branca, um homem que foi um grande evangelista, um homem que alcançou milhares de pessoas.
A Bíblia conta que a popularidade de Billy Graham estava tão alta que até a rainha da Inglaterra queria encontrá-lo, queria conhecê-lo. Os presidentes pediam para Billy Graham orar por eles antes de assumirem a presidência. O último presidente que Billy Graham foi conselheiro foi Barack Obama. E Billy Graham estava tão velhinho que não conseguiu ir para a posse dele, então Obama ele foi até a casa de Billy Graham e disse: ore por mim, porque eu não vou começar um mandato enquanto você não me abençoar. E por ter essa popularidade, alguns políticos se reuniram e começaram a chamar Billy Graham para perto. E disseram: Billy Graham, é o seguinte, a gente quer te lançar como presidente dos Estados Unidos, a potência mundial. Você vai ter acesso a tudo. Você vai ter acesso a dinheiro, você vai ter acesso à fama, você vai mandar no país. Sabe o que Billy Graham respondeu? Eu jamais me rebaixaria e deixaria de ser embaixador do reino para ser embaixador de uma só nação. Era alguém, irmãos, que sabia quem era. Irmão, quando você entender quem você é, você não vai se curvar a qualquer ideologia. Você não vai se curvar a qualquer filosofia aí fora. Quer se curvar a alguém, se curve ao Senhor, irmãos. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. É a Ele que a gente precisa se curvar. Paulo ele vai dizer, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo. Sabe o que é se amoldar? É tomar forma. Tem gente que está na igreja e age de uma forma. Tem gente que vai para a faculdade e age de outra forma. Tem gente que vai para o trabalho e age de outra forma. Não sabe nem quem é, cara. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Todo lugar que vai tem uma identidade diferente. Às vezes está tão confuso que não sabe nem quem é por isso. Será que eu sou aquela pessoa que eu sou quando estou na igreja? Será que eu sou aquela pessoa que eu sou quando estou em casa? Será que eu sou aquela pessoa que sou quando estou na faculdade? Quem você é, irmão? Quem você é? Os heróis da fé sabiam quem eram e conheciam a Deus. Hebreus 11, 24 vai dizer, pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. O cara era escravo, teve a oportunidade de ser chamado de filho da filha do Faraó, queria ser príncipe, mas ele disse não. Eu prefiro sofrer com o meu povo do que desfrutar e estar vivendo num pecado de forma momentânea. Era alguém que sabia quem era. Sabe, irmãos, dói meu coração quando eu vejo homens e mulheres que alguns anos atrás estavam aí tocando a nação e hoje em dia mudaram seu discurso para agradar pessoas, para agradar homens. Pessoas que viviam para aquilo que Deus chamou eles para viver. Pessoas que abriram mão de sofrer com o povo de Deus em busca de prazeres momentâneos, em busca de aceitação, em busca de espaço televisivo, em busca de apoio político. Pessoas que não sabem quem são, cara. Entenda uma coisa, verdadeiros heróis da fé não carregam medalha no peito, carregam cicatrizes nas costas. Identidade, cara. Moisés preferiu sofrer com seu povo do que viver uma mentira, do que fingir ser quem ele não era. Se você quer encontrar sua verdadeira identidade, morra para si mesmo e confie no Senhor para trazer o seu verdadeiro eu à vida. Enquanto você quiser, sabe, construir sua própria identidade, irmãos, muitas vezes ficamos presos em comparações. A gente não sabe quem é. A comparação é um dos grandes indícios que não compreendemos a nossa identidade e a singularidade que ela carrega. Sabe, digamos assim, Diego e Lili casaram, glória a Deus, e vão fazer uma viagem para Cancún. Recebe aí, viu, Diego?
Diego, vamos montar uma mala para você ir para Cancún. O que é que a gente bota? Uma regata, praia, né? Chinelo. Tu usa o quê? Sunga? Bermuda? Uma bermudinha. Tu usa sunga, Diego? Usa não? Então, uma bermudinha. Protetor solar. Bom? Lili, tu usa o quê? Maiô, biquíni? Biquíni. Um shortinho por cima que a gente é crente. O que mais? Uma saidinha de praia. Boa. Óculos de sol. Tu é chique, viu, Lili? Aí fez a mala, fechou. Top. Aí Bia e Lucas também em casa. Ô, aleluia. Recebe aí. A lua de mel vai pra onde? Bariloche, vê a neve. Top, hein? Aí vamos montar teu look, Lucas. Uma calça comprida. Uma roupa segunda pele pra botar por baixo da roupa, né? Pra aquecer. Tu usa botinha, Lucas? Uma botinha não. Tênis. Tênis mesmo, né? Top. O quê? Cachecol, um gorro, luva. Bom, né? E tu, Bia? Um sobretudo. Bota tu usa. Top. Montou o look, fechou a mala. Beleza? Fechou? Agora me diz uma coisa. Faz sentido Diego e Lili pegar a mala de Lucas e Bia e viajarem para Cancún? Faz sentido Lucas e Bia pegarem a mala de Diego e de Lili e viajarem para Bariloche? E por que a gente está fazendo isso com a nossa vida? A gente olha para o nosso irmão, olha a bagagem que ele carrega e diz, ah não, a dele é melhor, a dele é isso, a minha é pior, a minha é aquilo. Cara, a sua bagagem é preparada para o seu destino final. Você tem uma singularidade que só você carrega. Sabe, Valzinha? Eu estava orando e Val entrou com o Jânio, o marido dela, lá na salinha. Cara, você conversando com Val tem uma voz bem doce. Oi, Dan! Um sorriso no rosto. Val, ela exorta alguém que parece um abraço. Já eu sou totalmente diferente, cara. Às vezes eu vou falar alguma coisa com o Humberto no WhatsApp. Humberto, tu desenrolou não sei o quê. Aí o Humberto fala, oi, Dan, bom dia. Eu disse, tá bom dia, Humberto, desculpa, cara. Sabe, na melhor da intenção. Mas somos pessoas diferentes. Nós temos singularidades. Aí tem pessoas que olham a gente pregando aqui e diz, não, cara, ele sabe pregar, ele faz isso, faz aquilo. Cara, tem pessoas que Val vai ganhar com um sorriso ali, que eu nunca vou ganhar. Tem pessoas que Val vai conversar 5 minutinhos e vai ser tocada de uma forma que ela pode passar 2 horas aqui me ouvindo e nunca vai ser tocada. Você tem algo específico dentro de você, cara. Você tem uma identidade específica que Deus colocou dentro de você. Salmos 139, versículo 13. Abra comigo, Salmos 139, 13. O texto fala o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizesse de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O salmista, ele estava reconhecendo quem Deus era. Ele estava dizendo, olha, tuas obras são maravilhosas e isso eu tenho plena certeza. Ele estava dizendo, eu conheço o Senhor e eu sei que tudo que o Senhor faz é bom. E depois que ele enxerga isso em Deus, ele começa a reconhecer a forma que ele foi criado também. E é por isso que ele fala, olha, tu me fizeste de modo especial e admirável. As pessoas oram e dizem, que salmista convencido. Ele sabia quem era, irmãos. Porque ele entendia que se Deus ele faz obras maravilhosas com suas mãos, se Deus ele tinha plena certeza de quem Deus era, cara. Ele sabia que a identidade que ele carregava vinha de Deus também. Entenda que a nossa identidade em Cristo e a percepção de quem realmente somos, segundo o olhar de Deus,
e a sua revelação na Bíblia. A gente só vai saber quem nós somos através do Senhor. Nós temos uma singularidade dentro de nós. Bill Johnson, ele vai dizer: qualquer pessoa que conhece quem Deus os criou para ser, nunca tentará ser outra pessoa. Qualquer pessoa que conhece quem Deus os criou para ser, nunca tentará ser outra pessoa. Irmão, dentro de você está cheio de potencial. Dentro de você está cheio de potencial, cara. Miles Monroe, ele vai dizer: o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque lá está cheio de livros que não foram escritos, cheios de empresas que não foram abertas, cheios de sonhos que não foram realizados. É por isso que lá é um lugar rico. Irmão, dentro de você tem riquezas que Deus colocou e você está proibido de morrer com essas riquezas. Não tire dessa geração aquilo que Deus depositou dentro de você para você derramar sobre ela. Irmão, que não seja preciso se levantar uma outra pessoa, uma outra geração para fazer aquilo que você e eu deveria fazer. Muitas vezes você vai ver isso na Bíblia. Líderes levantados com um propósito, que renunciavam, que se perdiam no meio do caminho. E Deus precisava levantar outro por amor ao seu povo para cumprir esse propósito. E muitas vezes a gente está desperdiçando, cara, aquilo que Deus colocou em nós. A gente está abrindo mão de quem nós somos. Ei, entenda uma coisa, você não tem outro ingresso, você não tem outra oportunidade, ei, é única. Hebreus 9:27 vai dizer: da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, você só tem uma vida para queimar, irmãos. Você só tem uma vida para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você só tem uma chance para viver aquilo que Deus te chamou para viver. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: por essa razão eu torno a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Irmãos, mantenha vivo aquilo que Deus botou em você. Mantenha vivo a chama que está dentro de você. Tem algo aí dentro, irmãos. Bota a mão no ombro do teu irmão e diz: tem algo aí dentro. A Bíblia fala que Deus escolheu Davi por amor ao seu povo. A Bíblia fala que Deus escolheu Salomão por amor ao seu povo. E sabe por que isso aconteceu? Porque eles estavam dispostos a colocar para fora a sua verdadeira identidade. Eles estavam dispostos a viver aquilo que eles foram chamados para viver. Sabe, na faculdade, a gente aprende alguns métodos de avaliação. E um desses métodos é a curva de crescimento. Lili vai saber. A gente pega uma criança, faz uma avaliação nela, e a gente, através de uma curva de crescimento, a gente tem uma margem do quanto essa criança ela pode crescer. E sabe o que vai determinar o quanto aquela criança vai atingir essa margem? A vida que ela vai ter a partir daquele momento. Se aquela criança vai se alimentar bem, se aquela criança vai dormir, se aquela criança vai se nutrir, o estilo de vida que aquela criança vai ter. E deixa eu dizer uma coisa para você: nós temos uma curva de crescimento. Nós temos um potencial alcançável. A identidade que Deus colocou em nós foi com um propósito específico. Só que o que vai determinar aonde a gente vai chegar, o que vai determinar o que a gente vai viver, depende de nós, irmãos. Porque aquilo que Deus tinha para depositar em nós, Ele já depositou. Deus não vai mandar outro Espírito, o Espírito Santo já caiu sobre você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, hoje habita em mim e você. Aqui nós vamos viver. E para finalizar, o principal motivo de nós vivermos e nós retornarmos a essa verdadeira identidade
Ela está lá em João. Abra comigo João 1:1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia vai dizer o seguinte: do princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. Jesus era a luz dos homens. O nosso Deus, ele é luz, irmãos. E quando a luz chega, as trevas não permanecem. Quando a luz é acesa, as trevas não permanecem. E a única forma de nós permanecermos em um ambiente de luz é se nós formos luz também. Diferente disso, a gente não permanece. É por isso que Deus fala: seja santo, porque eu sou santo. Não é um peso que Deus está colocando sobre você. Ele estava dizendo: você precisa ser santo, porque eu quero você perto de mim. Você precisa ser luz, porque se você não for, você não vai conseguir permanecer perto de mim. É por isso que a palavra de Deus fala que sem santidade, ninguém verá a Deus, irmãos. É por isso que nós precisamos voltar à nossa origem. É por isso que nós precisamos viver a nossa verdadeira identidade, cara. Porque sem a nossa verdadeira identidade, nós nunca permaneceremos nele. Sem ele, não há vida. Sem ele, não há vida, irmão. É por isso que Jesus fala: olha, eu deixo-lhes a paz. A minha paz eu te dou. Mas não dou a paz como o mundo dá. A paz que há nele, a vida que há nele é uma vida diferente, cara. Às vezes a gente procura, sabe, lampejos de felicidades aí fora. A gente procura, sabe, momentos de aceitação. A gente procura pequenos prazeres momentâneos. A gente corre uma carreira para ganhar uma coroa, sabe, corruptível. Aquilo que vai ficar. A gente gasta a nossa vida, nossa única vida, com coisas sem valor, com coisas passageiras. Tudo isso passa, irmãos. Tudo é vaidade, cara. Mas o reino de Deus é um reino eterno. É por isso que nós precisamos voltar à origem. É por isso que nós precisamos ser imagem e semelhança de Deus. É por isso que precisamos ser filhos de Deus. Danilo, mas eu já sou filho de Deus. Irmão, a Bíblia fala que todos nós somos criaturas de Deus. Mas a todos que creram e receberam Jesus, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos.